reset, já ia começar de novo, porque eu cheguei, eu tava no perfil errado, como nasceu. Então a gente tá na Tríplice, aí fica aparecendo na internet. Então a gente tá aqui no perfil da Tríplice, vai encontrar a Amanda e nós vamos falar sobre música, né? A importância da música na vida da gente, na vida das pessoas. E inclusive nesse período da quarentena. Vou só esperar a Amanda chegar, que assim que ela chegar eu já convido ela pra gente poder começar a live, né? Eu sou Denise Oliveira, diretora do Núcleo Tríplice, e a gente tá com essa série de lives todos os dias, todas as segundas-feiras, às 9 horas da manhã. Essa aqui que tá do meu lado é a Luana, minha filha, que resolveu hoje que vai participar da live. Então nós estamos aqui. A gente tem, e ela fica enfiando o braço pra acenar pra todo mundo. Minha filha, assim, ó, deixa que depois eu aceno, porque senão você vai toda hora, o seu braço vai entrar na frente do rosto da mãe. Tá bom? Ó, a Amanda entrou, a gente vai convidá-la pra participar da live. Essa daqui, ó. Agora vamos só esperar a Amanda entrar. A Lid tá mandando bom dia pra gente. Ana Beatriz. Bom dia! Pode ter companhia aqui? Coisa maravilhosa, melhor companhia. Ela disse, não, eu fiquei pedindo música pra ela aquele dia, ela vai participar, eu vou assistir, eu vou ficar junto nessa live. Então, né? Adorei! Tudo bom, Amanda? Que bom Tudo receber você bem? aqui. Que bom estar Pelo menos a aqui! gente mata um pouco da saudade. Pois é, pelo menos um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho aqui. Nessa vida virtual, nessa vida online. Bom, conta um pouquinho fala um pouquinho pra gente de você, se apresenta pra gente e fala junto com isso, aproveita para falar um pouquinho da sua história, né, com a música. Todo mundo, quem não sabe, a Amanda é psicóloga e também cantora. Então conta um pouquinho pra gente. Metida. No momento eu estou surda de um ouvido, né? Assim, eu desenvolvi uma otite externa. Pode um negócio desse? Pode, tá todo pingado, como diz o povo aqui. Eu tô aqui rindo com a coluna doendo o tempo inteiro, mas a gente vai. Eu tô de Javan hoje. Eu disse que ia chamar de Javan. Eu sou livre. Mas vamos que vamos. Total, de Javan, é isso aí. Então eu tô com o fone só de um lado, porque para não afetar aqui o babado mais ainda, né? Claro. Então, né, eu sou a Amanda. Que eu tô fazendo aqui, né, nesse planeta? Não sei, vamos descobrir. Eu li uma vez que era assim, como era a frase? O dia mais importante da sua vida é o dia que você descobre por que você está vivo, né? Achei isso muito interessante. Nossa, a gente fez essa descoberta, muito lindo isso. Né? Acho então, que a assim, vida é a busca disso, né? A busca dessa descoberta, né? Acho que era assim a frase, era os dias mais importantes da sua vida são os dias que você nasce e o dia que você descobre por quê. Era desse jeito. Então, assim, eu diria que a música é um desses porquês, né? Já falando um pouco sobre isso, além da psicologia, que é uma área que eu amo, né? A minha história com a música, ela vem muito antes da minha história com a psicologia. Desde criança, realmente, né? Uma coisa assim, que a música faz parte da minha vida. Minha avó era pianista. Eu não... Né? Eu adoro isso, saber disso, assim, saber e ter vivido isso, né, também. O meu bisavô, eu não tive contato com ele quando eu nasci, ele infelizmente já tinha falecido, mas ele era professor de piano e ele era compositor, né? Dava aulas também de piano, né? O vovô Ataíde, que minha mãe chama, né? Também o meu pai toca violão, minha mãe sempre cantou para mim, meu pai sempre cantou para mim. Tô falando disso também já para dar um pouco de spoiler. É uma família de musicistas, né? Sim. Meu tio é do interior, né? Mora no interior. Ele é artesão, faz instrumentos e ele toca tudo que você inventar aí. Ô, menina linda, meu Deus do céu. Meu Deus, você se maquiou toda para aparecer. Tá maravilhosa.
Então tem muita história na minha família assim de música, né? Tem muitas pessoas que tocam, muitas pessoas que apreciam a música. E isso é muito importante, porque a música ela tem um componente genético, mas ela tem um componente do ambiente, né? Então assim vai depender muito de como você foi estimulado, né? E a minha mãe conta muito essa história e quando eu tinha 3 anos eu sabia cantar a música Deslizes do Fagner todinha, a gente não tinha som em casa. E eu decorava a música só pelas vezes que a gente passeava no carro, né? E eu via no rádio do carro, enfim. Então, é um amor que eu sempre tive. Eu lembro de eu cantando pra cima e pra baixo com um microfonezinho e o meu gradiente, que é um sonzinho Não lembro a marca agora. Gradiente, né? Você tá falando e eu tô lembrando aqui da Luana, que desde muito nova ela canta e toda hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, e decora as músicas desde muito pequenininha, né? Eu sempre Que cantei para máximo. ela e aí ela nunca chupou. Ela tem uma história interessante porque assim, ela nunca chupou chupeta, porque eu substituía a chupeta por música. Então toda vez que ela estava Caramba! chorando ou mais irritada, estava incomodada, eu colocava música e ficava dançando com ela, cantando no lugar de dar a chupeta, né, para acalmar. Então eu sempre usava música para acalmar. Eu acho que funcionou porque agora a música é uma coisa que ela canta em todos os lugares, tem um microfone aqui, um microfone ali, faz aula, então acho que tem uma história aí que combina com a sua. Combina. Pois eu era essa que vivia pra lá e pra cá, eu inventava peças pra família assistir, aí colocava música no meio e a gente se organizava, vai todo mundo dançar, né? Eu juntava minhas primas, elas entravam nessa comigo, né? E aí eu inventei, é quase uma vergonha contar isso, porque é mais coisa de criança, né? A gente criou um grupo, Gatinhas do Espaço. E aí tinha as gatinhas do espaço, a gente cantava, eu fazia música. Menino, uma graça. Coisa boa. Tua câmera. Ah, pronto. Virou, Eu fui dar tchauzinho aqui para as pessoas e virou. Olha aí o Então, microfone da Luana. esse é o meu, né? Que eu uso aqui para as coisas aqui, mas ela rouba todos os microfones que tem pela casa. Então, assim, né? Olhando para essa história da música, me fala um pouco. Eu sei que você estuda também, né? Então, como é que. Fala um pouco da história da humanidade, da música na história da humanidade, né? Como é que se constituiu a música na história da humanidade, para a gente Então, ampliar isso. eu acho isso tão incrível, sabe? Porque a gente, se você for ler um pouco sobre a história da música, ela é anterior à linguagem, né? E ela e a linguagem, elas andam de mãos dadas, né? Elas ativam regiões semelhantes do cérebro, mas a música ela vem antes, ela ainda vem antes. E alguns estudos falam que a voz cantada, né, só foi possível por conta da evolução, né, por conta do bipedalismo, que a gente começou a andar em 2 pés, né, e não mais. A gente é ótimo, né, os hominídeos. Foi bem a gente, né? A gente, nós estamos dentro dessa. Tá no meio, né, da bagaça todinha. Então, assim, a laringe, ela acabou subindo, né, um pouco, e a gente conseguiu falar, a voz falada, né? Mas já existia formas primitivas de canto muito antes da fala em si ser possível. E acreditam que as pessoas se comunicavam através desses cantos, né, desses sons. O que eu acho muito incrível, né? Até o próprio Platão fala que a música ela tem um poder assim mais forte do que o da lei, né? Já era observado isso no século V a.C., para você ter uma ideia, né? Então, Quando a gente vê o desenvolvimento verbal das crianças, a gente, né, antes da criança falar, ela já cantarola, vamos dizer assim, ela não precisa, já tem aquele aquele nananã, ela já cantarola e a música é uma ótima forma para desenvolvimento da linguagem da criança, porque é mais fácil ela aprender cantando do que ela aprender, né, numa linguagem, uma Luana, né, aprendeu cantando.
E assim, Sim. então a gente vê isso, que a música está muito permeada já lá no desenvolvimento. E é engraçado como a criança muitas vezes reproduz a história da humanidade, né? Então ela muitas vezes aprende a cantarolar primeiro, depois aprende a Uhum. tocar. É. E os bebês já conseguem ouvir e identificar música desde o útero, né? Daí também a É. importância da gente estimular, né? E colocar o neném para ouvir, né? Colocar a barriga para ouvir, vamos dizer assim, Uhum. para ouvir música, né? É, dependendo do ritmo da música, da velocidade da música, isso pode ter um efeito mais calmante, um efeito mais de deixar a pessoa mais agitada. Algumas músicas podem deixar as pessoas se sentindo um pouco mais melancólicas, né? Eu lembro uma vez quando eu era criança que eu fiquei enchendo o saco, né, para colocarem uma música da Xuxa, que eu não tô lembrando agora exatamente qual era, mas ela era um pouco mais para baixo, assim, o comecinho dela, sabe? Tinha alguma coisa a ver com as cores, eu não lembro muito bem, mas era uma música mais tristinha. E eu colocaram a música e eu comecei a chorar. E aí me colocaram no colo e tal, mas enfim, é muito engraçado, né? Assim, a gente observar essas influências emocionais que a música tem na gente. E não era diferente na história da música, né? A gente também já via isso, né? Essa forma de expressão, a música como uma forma de expressão desde a antiguidade. E ela foi motivo assim de muito medo no século XV, mais ou menos, lá na Idade Média, né? Porque a igreja começou a observar essas influências da música no comportamento e começou a querer, de alguma forma, controlar. Foi aí que veio também o canto gregoriano, né? Veio mais esses cantos mais religiosos, né? E acaba que existia um pouco desse medo em relação ao controle. A igreja queria, de alguma forma, tentar controlar também esse comportamento através da música. A Eliana está dizendo aqui que ela aprendeu o alfabeto cantando, que a mãe dela era professora e ensinou o alfabeto para ela quando ela tinha 3 anos e foi cantando que ela aprendeu. Incrível, né? Adoro. A Eliana, ela é da família do meu avô, que também tem Ah, muitos. então Ela é pronto. prima, ela é uma prima, né? E tem muitos músicos também na família do meu avô, né? Tias que me ensinaram também quando eu era criança a cantar, a tocar, ficaram lá, né? Estimulando de alguma forma, ainda voltando aqui para minha história com a música, que se desenvolveu muito mais na minha adolescência, né? Essa história, porque eu acabei tendo várias bandas, eu tocava na noite, né? E a gente chegou a tocar na televisão algumas vezes e tal. E por Olha, mais que a gente tente negar, assim, né? Tipo, não vou, vou me dedicar a outra coisa. Ela sempre volta e diz assim, não dá, cara, não dá. Não, né? Assim. Mas você também tem uma história com a música, né? então, eu toco piano, né? Mas assim, eu não. O meu pai sempre gostou muito de música clássica, mas nunca tocou, nunca teve. E ele queria muito, muito, muito que eu fizesse piano, que eu tocasse piano. Eu resisti, mas aí com 9 anos eu fui fazer aula. Fiz por muito tempo, até a adolescência. Aí na adolescência eu entrei no modo não vou fazer nada, não vou fazer mais, né? E larguei tudo. Fiquei muitos anos sem tocar. Eu ganhei um piano com 13 anos de idade de presente de aniversário. Caramba! E aí eu lembro da cena, assim, porque era uma vizinha, a gente comprou o piano de uma vizinha. Então, minha família inteira, meu pai e meus tios, carregando o piano pela rua da casa da vizinha para minha casa, nos braços, até chegar no dia do meu aniversário. Então a casa estava cheia de gente, eu sempre gostei muito de festa de aniversário. Minha mãe gostava muito também. Então, eu sempre tinha muita gente em casa quando era aniversário, aí todo mundo foi se juntar para o piano chegar em casa no dia do meu aniversário. Então, eu tocava, mas aí parei mesmo, fiquei sem tocar, tipo, tive algumas questões lá, e aí deixei o piano, vim para Fortaleza, o piano não veio comigo. Ah, Aí ficou, e aí quando eu me mudei para essa casa, eu trouxe o piano. Aí eu pude trazer o piano, porque tinha espaço para ele e tal, só que ele continuou só de enfeite, era uma linda mobília na casa. Aí agora, há um ano e pouco atrás, que eu voltei a tocar, né? Assim, é como se fosse uma redescoberta, assim, de eu treinar de novo, fazer aula de novo
e aí tocando, e a quarentena acabou que me trouxe mais ainda, porque agora eu tô ficando mais em casa, tô ficando em casa, mais em casa não, só fico em casa, não vou pra lugar nenhum. E aí o piano está sendo um bom alento, um bálsamo nesse momento, porque em vários momentos eu vou e treino e vou estudando, pegando músicas novas e tocando. Eu gosto de música clássica, de tocar música clássica no piano. Ler a partitura mesmo, aquela coisa de ficar ali horas estudando até a música sair, aí eu tô nesse embalo de namorando o piano de novo, né? Então eu tô Incrível! redescobrindo e namorando o piano de novo agora, nessa situação. Mas tá sendo bem legal, tô conseguindo tocar, ensaiar quase todos os dias, então tá. É uma retomada, Maravilha! é uma ressignificação da situação, é um reencontro mesmo com o piano e a possibilidade de fazer as pazes com essa coisa da música, com o piano, né? Com tudo isso, né? Uma vez Tudo isso. eu li assim, você pode até falar para o artista tentar largar a sua arte, né? Mas ninguém nunca fala como isso é impossível. Não tem como, a gente não consegue, né? Eu mesma já tentei várias vezes meio que dar uma afastada por conta de questões profissionais, né? Educação, estudos, né? Percebo que também foi, assim, existe um certo medo, né? De que a pessoa acabe buscando somente, aspas, somente a vida artística, porque é algo muito difícil, né? Assim, essa cultura no Ceará, ela não é tão forte, por exemplo, quanto em São Paulo, né? Que você tem os musicais, tem os teatros musicais, né? Isso está se desenvolvendo bastante hoje em dia, né? Assim, aqui eu percebo, né? Já tem aí alguns teatros musicais também aqui. Mas por ser algo que é um pouco mais difícil, acaba que não há tanto incentivo, né? Pelo menos assim, quando eu era mais nova, não tive tanto incentivo no sentido assim de desenvolvam uma carreira artística, né? Eu te incentivo assim, toca, canta pra gente. Meu avô, meu Deus do céu, meu avô não podia ver que ele já via, olha o que ela tá tocando, olha a música, não sei o que, né? E minha avó, eu sentava com ela no piano e pedia para ela me ensinar as músicas, mas eu não era como você que tem essa paciência com partitura, eu nunca tive paciência com partitura. Então, meio que ia pegando assim de ouvido, como a gente chama, né? Quando você vai meio que adivinhando as notas. Mas isso não foi bom para mim no futuro, porque eu gostaria hoje em dia de saber tocar bem direitinho com partitura. Eu sei mais ou menos. Se me der assim umas 10 horas, eu toco. Mas faz parte desse desenvolvimento cerebral também você aprender esse outro lado, né? E não ir só pelo... A música, para mim, ela é muito mais emoção do que técnica, sabe? Falando disso, de emoção, o que a gente sente, né? Geralmente quando ouve música. Incrível isso, né? Eu acho que isso é uma experiência, assim, que vai talvez variar um pouquinho, né? Vai variar um bocadinho de pessoa para pessoa, né? Por que que eu digo isso? Porque tem gente que escuta uma música e chora, tem gente que escuta e diz, não, essa aí é feliz. Não, essa me traz uma boa lembrança, né? A gente acaba associando a música com situações, com eventos, com pessoas, né? Mas em todas as pessoas, a música, ela ativa as áreas emocionais, né? Isso aí é feito de estudos com neuroimagem, né? Então, assim, a música vem sendo estudada há um tempo, né? Mas como os recursos de neuroimagem surgiram mais recentemente, é aí que a gente consegue investigar mais a nível funcional e estrutural quais são esses efeitos da música, né, de forma mais concreta no cérebro. E as emoções são uma área realmente, né, muito, muito forte, assim, de que a gente consegue ativar. Então, algumas pessoas podem ficar mais tristes, outras mais felizes, mas em geral, ela traz muito bem-estar, né? Pelas nossas interações com a música, pelo ritmo, né? O sentimento geral é de bem-estar, por isso que é tão importante a gente estar em contato com esse lado musical, seja ouvindo, seja tocando, né? Alguém falou aqui alguma coisa. Foi a Valéria. Valéria. Cheguei a treinar piano em casa
com um desenho em cartolina. O piano era só na casa da professora. Ah, eu tive essa fase, Que Valéria, massa! também. Quando eu comecei o piano, eu não tinha em casa. Aí eu ia 2 vezes na casa da professora, uma para aula e outra para treinar. E aí em casa o treino era mesmo assim com cartolina. A Luana tá aqui pedindo para eu dizer que ela já sabe cantar até música em coreano, que agora é uma onda aí de... Como é que é o nome do negócio? K-pop. K-pop, isso, É. K-pop. E aí ela canta em coreano essas músicas, né? Agora ela mudou, agora ela canta na United, que é uma outra. Ah, é que eu não Não, conheço também. ainda, vou Agora atrás. eu também não sabia ideia do que era assim, essa coisa, e agora eu descobri o que é, né? Mas a gente tem música em casa o dia inteiro, o tempo inteiro, porque a Luana tá sempre trazendo uma novidade. Ela agora, quem traz as novidades musicais aqui para casa é ela, que ela descobre e vai trazendo, Que legal. né? É, muito Mas, legal, né? e ela Mas é. também, Ah, agora está aprendendo piano, né? Porque a mãe tocando toda hora, ela resolveu aprender e eu estou tentando ensinar. Imagina, mãe ensinando, não é a coisa mais. não é mais indicado, né? Mas a gente está conseguindo. Ah, que bom. Algumas evoluções no processo, né? Ah, O que Belinho bom. está dizendo aqui que ele gosta de rock pesado, que ouve essas músicas e acho que rola uma sublimação em minha agressividade. Com perdão do freudismo. Não tem problema. Mas é isso, solta, né? A expressão que eu usaria é que solta, né? Assim, quando você... Música pesada, para mim, tem essa função. E aí eu ouço música pesada só quando eu tô fazendo atividade física, porque aí é para liberar mesmo a Sim. agressividade, o que for do mundo, a gente vai soltando naquele momento, né? Engraçado, eu gosto de fazer exercício aspas, 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 ouvindo N5. Eles têm uma batida assim que me dá vontade de, né? Mas um B, tem uma pesquisa, eu vou até procurar a referência, que colocaram rock pesado para as plantinhas, né? E colocaram música clássica para as plantinhas. E a música pesada fez as plantinhas crescerem mais. Olha que engraçado. Olha! Que Eu vou até massa! dar uma pesquisada assim nessa referência, que eu não lembro onde foi que eu li, mas eu sei que tem esse estudo dessas plantinhas, né? Tem que ver aí a metodologia também, mas assim, achei massa. Então, tem gente que gosta, né? O que importa é isso, gente. É que você escute o que você gosta. Tem gente que vai ficar incomodado ouvindo música clássica, né? Tem gente que vai amar ouvir música clássica. Tem gente que vai amar ouvir funk, né? Eu particularmente não gosto. Mas tem gente que adora, que se sente bem, né? Que fica empolgado, fica cheio de energia ouvindo funk, né? Vai muito também da tua história de vida, né? Das relações que você foi construindo, do que os teus pais ouviam, né? Enfim, do que as pessoas próximas a você escutavam, da tua relação mesmo com a música ao longo da vida, né? Eu tenho uma... Como é que se diz? Eu sou muito eclética, eu gosto de falar que eu sou eclética, assim, né? Porque eu gosto, assim, no meu celular você vai ver de Fagner, que é, assim, né? Bem regional, até música clássica, realmente, assim, que algumas pessoas nem conhecem, que são de filmes. Eu gosto muito de trilha de filme, né? Uhum. E você não vai encontrar funk, nem vai encontrar esses forrozão que o pessoal escuta em paredão. Mas você vai encontrar o No resto. meu também você não vai encontrar isso, mas de resto eu acho que você encontra de um tudo também. Encontra de um tudo. Até musiquinha infantil da minha época, tem um bocado de coisa. Eu tenho um hábito com a música que eu acho que acaba acontecendo na vida das pessoas, mas eu faço isso de uma forma muito consistente. Porque a gente vai emparelhando, né? Associando música com eventos, e quando você ouve a música, você lembra dos eventos. Isso. Eu faço isso assim, conscientemente. Tenho músicas para cada situação da minha vida, existe uma música. A música Engraçado. funcionando como tudo, uma história, uma situação. Sempre eu encontro uma música para fazer uma metáfora, assim, para viver aquela situação. Então a Uhum. gente tem até uma playlist com o Anderson da nossa.
nosso tempo de história, cada momento tem uma música, né? Falo de a playlist já é Eu imensa. conheço uma dessa playlist. Então, porque é um hábito que acaba que eu tenho e ele também, e aí a gente acabou juntando e sempre tem história e tem uma música. Acontece uma situação, a gente acha uma música para falar daquela situação. Ou eu ou ele, a gente encontra uma música para falar da situação. Que é uma coisa que eu sempre trouxe na história e que eu carrego como terapeuta. Eu sempre. Música é uma coisa que está sempre nas minhas sessões de terapia. Isso desde quando eu comecei. Essa primeira vez, eu lembro a primeira vez que eu fiz isso, eu senti muito medo da minha supervisora. Ela não está aqui assistindo, mas eu senti muito medo, porque é tipo assim, eu levei uma música para minha cliente. Eu era estagiária ainda, e aí ela estava passando por uma situação de reforçamento intermitente no relacionamento. Uhum. Aquela coisa de vai e Ouça. volta, quando tá tudo ficando bem, a pessoa procura de novo, você volta, aquela coisa clássica que a gente tem. Uhum. E aí eu levei a música, eu não vou esquecer nunca a música, que eu levei a música Vício. A Luana entrou agora, ó, na live Tô do vendo. celular dela, foi pro quarto dela, oi minha filha, mudou de território. E aí eu levei aquela música Vício, do Roupa Nova. Como Vício? Não vou cantar, né? Mas é Adoro roupa nova, mas eu não conheço, não. e aí eu levei, porque a música é um reforçamento intermitente clássico, assim, ela vai falando dessa vai e volta, e, né, quando a extinção está acontecendo, aí foi ótimo na sessão, nem para eu contar para minha, e eu falei com você, beijo. E para eu contar para minha supervisora que eu tinha, né, usado música tremendo. Aí eu falei, então, a intervenção que eu fiz, mas deu certo. Ela dela foi super tranquila. E eu acabei que continuei usando isso e uso até hoje. Sempre tem. O cliente vai falando, aí tem hora que o cliente vai falando. E eu solto. Aí eu começo a Vai cantar uma soltando o música. trecho, né? O cliente tá falando uma história, aí quando ele dá uma respirada, eu canto uma música no meio. Que é associado com a fala dele. Maravilha. É uma ótima forma, né? Também costumo usar. Você estava falando um pouco, gente, me dá um minutinho, Luana, mas se você estiver aqui, você não vai ouvir de novo. Eu já acenei para você, eu já falei, a Luana já falou com você lá. Vai lá para a gente falar com você de novo, mas vai lá, vai. Ela acha que ela não ouviu o que a gente falou com ela. Oh, meu Deus. Tem uma filha de 8 anos em casa, sem escola, de férias oficiais agora e haja criatividade, meu povo. Para fazer esse negócio funcionar. Haja música para acalmar, né? Haja música, né? Para acalmar. Luana, você já deve estar aí. Beijo, minha filha. Tá todo mundo. Beijo, Luana! Você tinha falado que a música acaba afetando algumas áreas cerebrais. Conta pra gente um pouquinho que áreas são essas. Certo. Um beijo, Luana, para você. Beijo, minha filha. Tá falando. Acho que ela ouviu agora. O que acontece, né? A música, ela entra, né, pelos ouvidos, né, da gente, e ela ativa as células ciliares do ouvido, né? A gente tem uns cíliozinhos no ouvido, né? Que inclusive quem tem labirintite pode ter uma alteração aí nesses cílios, mas enfim, né? Depois disso, ela vai para o lobo temporal, onde existe a senso-percepção musical. A gente vai observar, a gente vai perceber na melodia, a gente vai perceber o ritmo da música, a gente vai perceber contornos da música, né? As velocidades, os tons, tudo isso vai ser percebido nessa região temporal, né, do cérebro, que fica aqui nas têmporas, né? Por isso chama temporal, tá? Essa região aqui. De lá do lobo temporal, ela acaba se conectando com o hipocampo, que é uma área que tem relação com a memória, certo? E com o cerebelo e a amígdala. O cerebelo é mais de área motora, né? Tá relacionado ao tônus muscular, ao equilíbrio, né? E a amígdala tá relacionada ao processamento das emoções. E também vai se ligar com o núcleo accumbens, que é uma região responsável
por coordenar, vamos dizer assim, o sistema de recompensas, né? A sensação de bem-estar e prazer que vem desse sistema de recompensas do cérebro, né? A gente tem um sistema de recompensas, né? Que vai identificar aí quando a gente está recebendo esse reforçamento, quando a gente está fazendo atividades prazerosas, né? Que ele é ativado de acordo com as nossas interações com o ambiente. Então, se a gente está comendo um brigadeiro, se a gente gosta de brigadeiro, né? Se a gente está tocando uma música, está ouvindo uma música que gosta, esse sistema ele vai ser ativado para levar, né? A gente acaba sentindo também, junto com isso, uma sensação de bem-estar, né? Então, existem essas áreas que, junto também com outras, formam o que a gente chama de sistema límbico, que seriam as áreas de processamento emocional, né? Um sistema de processamento emocional. E aí, dependendo da sua história de relacionamento, né, com a música, você vai sentir mais alegria, mais bem-estar, né? E, em geral, a música traz esse bem-estar. Fica todo mundo meio, né? Você pode observar, assim, nos filmes... como é que a gente chama? Nos filmes, faz toda a diferença quando entra a música. Experimenta assistir um filme no mudo e você vai ver que não é a mesma coisa, né? Faz toda a diferença. Ter uma música. Então, uma vez eu estava assistindo um filme que acho que é A Dama de Vermelho, o nome. É algum filme de terror. Eu não gosto de filme de terror, certo? Mas eu acabei assistindo esse. E esse filme de terror era até com o Daniel Radcliffe, né? Que é o ator do Harry Potter. Não, vou assistir só porque é com o Harry Potter. Mas eu fiquei com mas não é tanto uma medo. combinação estranha, né? Muito estranho. Esse emparelhamento tá muito esquisito. Eu fiquei com tanto medo no filme que eu tampei os ouvidos, tampei os ouvidos para não ouvir a música, porque ouvindo a música eu tomava susto, porque ela vai crescendo aqueles violinos, aí dá um paro, você leva um susto, menino, um negócio assim horrível. Então, quer não tomar susto em filme de terror, tampe seus ouvidos que dá certo, né? A emoção da cena romântica é a música, né? Você pode ver que ela leva a gente a esse misto, né? Eu acho bárbaro a trilha sonora por isso, que você já sabe se a cena é tensa, se é de drama, se é de terror, se é de suspense, se é de romance, pelo clima da música. É muito engraçado isso. Já percebeu isso também? É como se a música carregasse a gente, né? Ela leva isso. a gente para o lugar onde a gente deve ser. Ela coloca a gente dentro do filme de uma forma muito mais fácil, né? De fato, do que se fosse só a fala, se fosse... Ela tem... O Humberto está falando aqui que a música ao vivo. Parece que entra mais que pelos ouvidos, porque dá para sentir na pele e nos músculos a vibração do som. Show ao vivo me parece uma experiência mais intensa. Com certeza. Porque o som, ele é uma vibração, né? É uma onda. E quando essa onda tá lá no show, que bota aquelas caixas de som, que é bem alto, você de fato sente, né, a música. Eu já também li algumas pesquisas dizendo que seu coração meio que se iguala, né, assim, ao ritmo da música, né? Então, assim, ela tem efeitos fisiológicos mesmo, né? Tanto no cérebro quanto no corpo. Se você entrar no carro... O corpo vibra, né? Como se o corpo começasse a vibrar entrar na mesma vibração da música, né? Isso. Tanto é que, assim, não é à toa que quando a gente vai fazer meditação, a gente coloca uma música mais calma, para acalmar, para o corpo vibrar numa energia, para baixar e ficar com uma respiração, mas ajudar a acalmar a respiração, ajudar a desacelerar os batimentos cardíacos. Perfeito. Se você entra num carro com aquele som muito alto, você fica sentindo aqui o tum, tum. Esse tum, tum normalmente é o bumbo da bateria, né? Que é aquela parte grande da bateria, né? Que o baterista controla com o pé, né? Ele faz tuf, tuf, que dá o ritmo da música. Exatamente, né? Ali, como é que aquela música vai, qual a velocidade que ela vai ser tocada, né? Qual é o ritmo que ela vai ser tocada. Que são os batimentos por minuto, BPM. E aí, essa variação de BPMs, ela também tem influência no nosso estado geral, né? As músicas com maior BPM, então acima de 90, são as músicas que, em geral, as pessoas costumam dizer que são mais alegrinhas, né? E as músicas com menor BPM são as músicas mais calmas. Para você ter uma ideia, aquela música da Marcha Fúnebre, ela é 60 BPM, é lá embaixo, né?
Muito engraçado. Já algumas sinfonias, até, né, de Beethoven mesmo, que são mais animadas, né, que você sente mais energia, tem um BPM maior. Uhum. Então, o Bumbelino está falando, né? Então, musicoterapia teria que ser com o som truando? Não necessariamente. Adorei. Depende da função da música, né? Poderia até ser, né? Porque a música truando tem seu valor, né? De mexer com as nossas emoções de outras formas também, né? O mais incrível da música também é que as pessoas que não escutam, né, as pessoas surdas, elas ouvem, aspas, né? Elas ouvem a música, elas têm uma experiência sensorial diferente com a música, né? E essa experiência sensorial não é pelos ouvidos, é pelo tato. Então elas colocam a mão na caixa de som e sentem essa vibração aí truando, né? Elas sentem esse ritmo. Eu não sei se vocês viram algumas lives. Eu não assisti porque era sertanejo. Eu não escuto tanto sertanejo universitário, né? Acho que chama assim, esse sertanejo mais moderninho. Mas eu achei muito massa que eles colocaram uma pessoa Libras, né? Em Falando. Libras, é. E era muito Né? interessante porque não eram simples Libras, tinha toda a encenação, era muito legal. Isso. Eu achei. Tem o movimento, né? Eu até brinquei. Gente, é muito fácil Libras para música sertaneja. É só fazer assim, assim, né? Já tá valendo. E eu fiquei reparando que eles trocaram, cada música era um, porque é extremamente cansativo. Cansativo. Assim, fazendo todo o esforço para passar mesmo a música na linguagem, né? E Isso. aí, pegando o gancho do umbelino, a gente sabe que a música é usada, existe até mesmo uma graduação em musicoterapia. Então, a música é Uhum. usada em terapia. Conta um pouco pra gente disso. Sim. Eu sou fã dos musicoterapeutas, eu sou doida para fazer essa formação, mas eu ainda não me organizei para fazer, né? Não coloquei Aqui como tem, prioridade. aqui no Ceará Não, não tem, né? que eu saiba, não, Eu né? também nunca ouvi. Eu fui para algumas palestras de musicoterapeutas. Aqui em Fortaleza só tem dois musicoterapeutas formados mesmo, né? Que tem essa formação. E eles fizeram fora, né? Inclusive, são professores da UES, né? Mas eu não sei se eu vi ou se eu me enganei que tinha alguma coisa online. Eu vou dar uma olhada no que tem por aí. Mas a musicoterapia, ela é uma das formas de você usar a música na terapia, né? Como terapia. Porque a gente se parte, né, do pressuposto não, é dado, é real, é concreto, né? Que a música, ela traz mudanças para o seu cérebro, né? Como tudo que a gente faz. Eu vou falar um pouquinho científico agora, mas você vai me falando aí, vai sinalizando se eu falar alguma coisa muito complicada. Eu vou tentar deixar bem claro, certo? O que acontece? A música, assim como outras, quase tudo na nossa vida, né? Ela tem uma parte que é herdada, né? E tem uma parte que a gente desenvolve. Sendo que, como existe um negocinho lindo chamado epigenética, que é a capacidade que os nossos genes têm de se modificar, né, de acordo com as nossas interações, eu posso expressar um gene, né? Ou seja, esse gene ele pode tá sendo utilizado na minha vida, vamos dizer assim, se eu estiver estimulando ele de acordo com as minhas interações, ele vai aparecer, vamos dizer assim, né, nas minhas ações, nos meus comportamentos, e eu posso, o que eles chamam de metilar o gene, deixar ele sem expressão, né? Então é como se eu nem tivesse ele, né? Essas interações com o ambiente, elas modificam a nossa genética, elas modificam o nosso cérebro, modificam os nossos neurônios, né? Que aí eu entro em outra parte que seria a neuroplasticidade, que é essa capacidade do cérebro de se adaptar, né? Também de acordo com as nossas interações, ele se modifica. Então, Amanda, eu não tinha ninguém músico na minha família, eu não nasci com esse dom. Não é bem por aí, né? Não é por isso que você não vai poder desenvolver, né, as habilidades de música, certo? Então não vá por essa, tem que ter o dom. Não tem. Você treinando bastante, dá certo, né? Eu acho até que essa questão do dom é uma grande armadilha, Também porque acho.
que ele desvaloriza a pessoa que treinou, passou, né? Tem uma longa história de vida treinando, seja qual for a arte musical, o canto, ou algum tipo de instrumento, ele acaba desvalorizando, porque quando você encontra a pessoa já está pronta. E aí, Isso. nossa, fulano toca assim porque tem o dom. Eu estou desvalorizando uma história, um Um esforço, estudo. uma história de estudo, de perseverança, né? De intensa, de treino, eu estou desvalorizando. E o outro problema do dom é que é isso, eu tô aqui, não sei tocar, e aí, não, mas eu não tenho dom, é isso que eu sou, não tem ninguém na minha família, então, por mais que eu ache lindo e morro de vontade de tocar, não adianta porque eu não nasci com o gene. Então, Isso. essa coisa de dom, ela acaba sendo muito mais prejudicial do que qualquer outra coisa. Com Eu não certeza. gosto muito dessa coisa, ai, tenho dom. Não, gente, a pessoa tem um esforço, a pessoa se empenhou, a pessoa tocou, a pessoa treinou aquilo que fazia sentido para ela. Né? Isso. Então, claro que tem gente que tem mais facilidade, né? Ok. Eu brinco que sempre eu acabo nem usando a música como exemplo quando eu vou falar disso, mas o Ronaldinho tem um dom para jogar futebol, ele pode ter uma capacidade, né, sensorial mais aguçada em alguns Uhum. aspectos. Mas é futebol porque foi uma bola que deram na mão dele. Se tivessem Sim. dado uma raquete de tênis, talvez ele seria um grande jogador de tênis. Então ele pode Uhum. ter alguma habilidade genética, mas é futebol porque foi o que deram na mão dele. Então a Sim. gente precisa deixar um pouco de lado essa coisa do dom para não cair nessas armadilhas. É que Muito... nem. Pode falar. Não pode falar. É que nem matemática. Tem gente que tem mais facilidade com matemática, tem gente que tem menos facilidade. É a mesma coisa, mas todo mundo pode aprender, né? Uhum. Inclusive quem tem descalculia, tem suas formas de aprender, né? A psicopedagogia tá aí para isso, né? Não, e mesmo quem tenha mais habilidade, se não treinar, não serve para nada. Não serve para Né? nada. O dom Exato. também pode ser uma armadilha, porque eu tenho facilidade. Então eu acho que eu vou fazer fácil, não preciso treinar. E aí Isso. eu caio na mediocridade. Aí você se lasca, exatamente. Eu caio na mediocridade porque eu sei, eu já sei, só que não desenvolvo. Uhum. Então, Isso. no terreno da ilusão, eu digo. Isso. Então, assim, e esse treino, né? Existem aí, tem até um livro, alguma coisa da Mãe Tigre. Eu não tô lembrando agora o nome todo. Mas é sobre uma mãe que insiste muito para a filha treinar violino, né? E a menina fica assim, uma exímia violinista, né? Porque ela treinava 8 horas por dia. Então, assim, o livro fala muito... Eu tenho algumas críticas a ele, mas ele fala muito sobre determinação, né? E aí, essa determinação no sentido de treino, né? A gente sentar e treinar, ela vai ser mais importante aí, né? Porque ela vai ajudar nessa plasticidade, nessa epigenética, né? Também, nessa expressão de genes. Então, quando a terapia com música parte desse pressuposto, dessas variações, dessa plasticidade. Inclusive, saiu um artigo agora, 2020, falando sobre o efeito da música no cérebro. Ela faz tanta modificação estrutural, a nível estrutural, quando eu digo, gente, é tipo, você vê a mudança, certo? Você vê ali, você pega um pedacinho do corpo caloso, que é uma região do cérebro que é responsável por conectar os dois hemisférios, e ele, em músicos, ele é mais grossinho, certo? Ou seja, tem mais conexões entre os lados, né? Essa história da gente se arrepiar com música, algumas pessoas se arrepiam, né? Outras não Eu tanto. me arrepio muito. Eu também, muito. Fica doendo, assim. Tão eriçado que fica os pelos, né? Isso tem a ver com as conectividades entre os hemisférios, entre as regiões, tem mais conectividade, certo? Então, partindo desse pressuposto, a música, ela viria, né, como uma ajuda na terapia, tanto com vários pacientes, gente, motores, né? Por exemplo, mal de Parkinson. Algumas pessoas com a doença de Parkinson, como a música estimula o sistema motor, essas pessoas, foi observado uma melhora na marcha, no andar dessas pessoas, ouvindo música. E o que é incrível, que as pesquisas mostram, é que
tanto ouvindo música quanto tocando música, o sistema motor é ativado do mesmo jeito. Não é engraçado isso? Olha que máximo! Então eu não preciso estar ouvindo, tá tocando. Se eu ouvir a música, esse sistema motor já vai ser ativado, né? O que é incrível, assim. Aí também crianças com autismo, por ela melhorar a nossa sociabilidade, né? Por ela melhorar as interações, por também ajudar nessa parte motora e no controle emocional. Também vai ajudar, por isso que tantas crianças, né, com TEA se beneficiam da musicoterapia, certo? E a música não aparece só na musicoterapia como forma de terapia, né? A gente pode usar na clínica, né? Como a Dê mesmo estava dando um exemplo, que dá para a gente levar uma música para uma pessoa, né? Para o paciente, para um cliente, trabalhar alguns pontos, né? Através da música. Que Eu lembro mais? que eu tive um estagiário, o Diego, hoje ele já tem anos Sei de quem formado. é. Sabe quem é, né? E aí ele tinha um cliente que tocava, né? Tocava violão, tocava noite, e ele não. Mas ele tinha muita dificuldade, muita inibição, e tinha muita dificuldade de falar, né? Da vida. E aí o que ele fez foi ele começou a levar o violão para a sessão, e aí ao invés dele falar sobre as coisas que ele estava sentindo, sobre as coisas que tinham acontecido, ele cantava. E isso favoreceu demais o processo, porque coisas que ele não conseguia dizer, principalmente relacionadas à expressão de sentimentos, né? Que era muito complicado, ele conseguia fazer cantando. Então, acho que Que tem uma incrível. coisa muito bacana da música nesse. Olhar para a música e entender que ela é um recurso ilimitado. Eu vejo a música Ilimitado. limitado, né? Ela Perfeito. pode ser usada de uma forma muito sistemática. A gente vê a musicoterapia sendo usada muito nos hospitais, em pessoas que estão em coma, com pessoas que sofreram algum acidente vascular, cerebral, né? Ou algum traumatismo que a música ajuda a acelerar esse processo de regeneração ou plasticidade cerebral, né? Porque às vezes você não consegue regenerar uma parte, mas consegue usar uma outra com a mesma função. Então, a música ajuda muito eu vejo ajudando muito nesse processo, mas ela é infinita. Né? E vai depender das relações que você vai fazendo com ela, né? Do que a gente chama na psicologia de emparelhamento, mas nada das associações que a gente vai estabelecendo com a música, porque a música vai trazendo a memória. Eu lembro, tem aquele filme, Viva a Vida é uma Festa? Esse filme é lindo! E aí, nesse filme, tem uma história desse sentido. O filme é todo, né, sobre a história da música, né? É uma família de músicos. E a vozinha, né, já com demência, e a música tem eu não vou contar o que acontece, né? Mas a música tem uma função muito importante nesse processo de demência dela, que vale a pena assistir, não vou contar. Ainda tem isso. Não é? Mas mostrando quanto que a música tem esse poder, né? É uma coisa que... E a gente vê que, assim, quando... Eu vou ter que falar de governo, não vai ter jeito. Mas, tipo assim, quando um governo quer diminuir o poder do povo, a primeira coisa que ele ataca é o quê? Arte. Música. Né? É o primeiro... Se a gente olhar historicamente, né, para os governos ditadores, se a gente olhar para governos que querem, né, retirar direitos do povo, a primeira coisa que é atacada é a arte, é a música. Então, são os músicos que são atacados, são os músicos que são impedidos, são os músicos que pedem financiamento, e assim vai. Os músicos depois vão para as humanas e tal, mas assim, porque é muito claro o poder que a música tem para levantar, né? Para colocar a gente na vida. De forma de expressão, de levar essa força, né? Que a gente pode ter. E é incrível como os efeitos da música em terapia ou não em terapia, em casa, ouvindo música em casa, o efeito dela no cérebro, ele dura. Ele não é uma coisa que, só naquele momento. É algo que fica duradouro mesmo, né? Que vai durando. E assim,
também, eu não sei se todo mundo conhece, mas existe uma terapia que chama biodança, né? A biodança, ela se baseia só aspas, né, também, só em estudos de música, e tem uma música que vai despertar determinados sentimentos. Então, é tocada essa música. É claro que tem uma série de movimentos que são feitos juntos, né? Tem outras coisas por trás. Mas a base da biodança é essa expressão através da música, né? Tem também um negócio que chama mesa lira, que é uma mesa de madeira que tem umas cordas embaixo, que você deita nessa mesa e a pessoa vai tocando e você vai sentindo a vibração e ouvindo o som. É muito incrível. Muito incrível. E você falou... Não, pode dizer. Você falou em Alzheimer, eu lembrei das irmãs Galvão, né? Que uma delas desenvolveu Alzheimer, né? São duas cantoras mais antigas, né? Uma delas desenvolveu Alzheimer, mas a música fica. Então, alguns cientistas ainda não sabem explicar como é que a memória da música, já que ela é tão parecida com a linguagem, né? A memória da música fica, né? Você pode ver que não vai embora, né? E é, inclusive, uma forma de ajudar pessoas com a doença de Alzheimer, a música. Né? Uhum. A gente está quase para acabar, aí eu queria só, assim, a gente está na quarentena, né? Né? A gente falou dos benefícios da música no modo geral, e eu queria que você falasse um pouco o que a música pode ajudar a gente nesse período da quarentena. Né? A gente está vendo que é um recurso que todo mundo está buscando, porque não é à toa que está tendo live de noite e toda hora. Parece que a música, ela de fato está sendo algo, né, um alento, e eu queria que você falasse um pouco disso pra gente. Isso. Inclusive, não só a música, como as artes em geral, estão sendo assim, a gente incentiva muito que as pessoas busquem isso nesse período da quarentena, né? Porque, assim, a música, ela tem esse poder, vamos dizer assim, né? Como ela mexe com o cérebro, ela tem esse poder de ajudar na nossa saúde, né? De forma geral. Então, assim, a gente consegue expressar melhor algumas emoções, a gente consegue, como é que o Belinho falou, sublimar, né? Acaba transferindo para a música algumas coisas. Isso! Então, às vezes você... eu tô bem. Aí você escuta uma música, você desaba a chorar, né? E você consegue expressar aquilo que você nem sabia muito bem que estava ali, né? De alguma forma, você consegue falar sobre assuntos difíceis nesse período. Então, e além de tudo, a música ela vai trazer um bem-estar, né? Não é à toa, como você mesma falou, que tá tendo tanta live de música. Então, ela traz esse alento, né? É uma forma de comunicação global. Ninguém precisa aprender nem a falar coreano, a gente precisa nem entender o que a música, né, tá falando, chinês, coreano, inglês, espanhol, italiano. Eu gosto muito da música que eu nem sei direito o que tá dizendo. E você sente aquela conexão, né? Então, nesse momento de distanciamento, é uma forma de todo mundo estar junto, tá todo mundo meio que falando a mesma língua, todo mundo meio que se conectando, né? Além, é claro, assim... Quer falar? Eu tenho visto algumas amigas, alguns amigos se reencontrando com a música nesse período da quarentena. Então, voltando a tocar, voltando a cantar. Incrível. Então, voltou a tocar violão, uma voltou a tocar piano, está estudando. Então, eu estou uma reconexão das pessoas com a música. Deve ter outras artes. Como a música é a que mais me chama a atenção, é a que eu vejo. Sim. Ela mexe, inclusive, assim... na questão do ritmo respiratório, naquele ciclo que a gente tem de vigília-sono. Ela ajuda na questão do controle do estresse, porque com o bem-estar, como ela ajuda na liberação da dopamina, né? Quando a gente escuta música, dopamina é liberada. A dopamina, mais do que a serotonina, seria esse neurotransmissor do bem-estar, né? Então, com essa liberação, claro que se você ouvir uma música que você não gosta, é muito difícil que esse neurotransmissor seja liberado, porque não é uma coisa mecânica. É algo que vai depender realmente da tua história, né? E como esses neurotransmissores dopaminérgicos, eles trazem esse bem-estar, então a gente acaba com
com aquela história que é verdade, né? Quem canta seus males espanta, quem escuta música, seus males espanta, né? A gente acaba se sentindo bem, se sentindo mais feliz. Se vocês forem ver na história da Disney, as princesas, elas costumam cantar para arrumar a casa, né? Então a música ela vai te ajudar a enfrentar momentos mais difíceis, né? Momentos que são mais difíceis. Então você vai acabar conseguindo melhorar aquele momento usando a música. Né? Muito, muito legal isso. Tem muita gente que coloca uma música para poder despertar, né? Começa o dia e um dos recursos ouvir uma música para o dia ficar, né, melhor, para ter mais energia. Então, a música... São tantas possibilidades que a gente já podia passar a manhã inteira aqui falando. Poderia o dia inteiro. Vai fazer um trabalho chato no trabalho, bota uma musiquinha. Tem até uns sites, se vocês quiserem, depois eu passo. Tem o Brain FM, que tem uns sons que ajudam na concentração. É interessante. Tudo tem música. A gente está acabando, eu tô olhando aqui, né? Senão o Instagram derruba a gente. Então, vizinho, bom dia! Então a gente, né? Tem o pessoal tá aí, ó. Pena, outra conexão foi feita pela música. O meu vizinho estava tocando, eu ouvi, fui lá fora e a gente começou a conversar por causa disso. Tem umas pessoas dizendo, que pena, acabei de entrar, tá acabando. Vai ficar no Instagram da Tríplice, provavelmente deve ir pro IGTV, ou vai ficar 24 horas. Eu nunca sei, porque é o Instagram que decide o que vai fazer. Eu só digo pra ele. Então tem horas que ele manda pro IGTV e tem horas que ele manda 24 horas pro Stories. Então vai ficar, pelo menos 24 horas vai ficar aí. Então, para quem não derrube a gente, eu queria agradecer, Amanda, por ter aceitado o convite. Adoro conversar com você. Por mim, eu passo horas fazendo isso. Muita saudade da gente se encontrar. Pois é, também. Agradecer as pessoas que acompanharam aqui. As lives da Tríplice é para ser mesmo uma conversa, um bate-papo. As pessoas podem perguntar, falar, a gente... né, descontrair mesmo e passar por esse período dessa quarentena, né? Foi uma novidade que a gente colocou nesse período para poder sobreviver melhor a ele. Eu acho que é mais ter contato com as pessoas, ver o que as pessoas estão pensando, fazendo por aí. Então, eu queria agradecer de novo você para aceitar estar com a gente nessa segunda-feira, às 9 horas da manhã. Da madrugada, 9 horas da madrugada. Pois é, então, como eu sou uma pessoa que madruga, que acorda muito cedo sempre, não consigo ficar dormindo até tarde. Eu acho 9 horas um horário assim super. É ótimo. Tá ótimo. Eu não faço parte da maioria da população. Também fica para as pessoas assistirem depois. Com certeza. Foi show, adorei. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre isso, né? Adoro estudar sobre isso também. Adorei a participação de todo mundo. Muito bom ver o pessoal aqui, né? Um beijo pra ti. Adorei conversar contigo sempre, né? Realmente, saudades. Tá faltando só o café. Aqui eu tô com água. Eu também. Então, já acabou aqui. Mas, assim, a gente quer mais lives de música, né, gente? Da Amanda. Vamos pedir para ter mais live musical. Sim. Pra cantar, né? Tô devendo aí cantar, então, isso é demais. Uma live da Disney, tô devendo. Então, pronto. A próxima é essa. Tá prometida já. Não pode mais. Tá prometida. Pode não, né? Só meu ouvido voltar. Vai dar certo. E se cuida, viu? Cuida desse ouvido pra gente poder... Pode deixar. Cuide das suas costas também. Eu tô assim, parecendo uma veinha, toda curvada, porque é o único jeito que dói menos. A fisioterapeuta falou, agora não é pra ter postura, é pra não doer, então você fica toda curvada, porque é o único jeito que não vai doer. Então... Vai ouvir uma música pra dar uma relaxada aí nos músculos. Beijo, gente. Beijo, gente. Obrigada. Tá bom? Esqueci de falar. Quem quiser seguir é o Projeto Mizuka. Tem aí músicas. @Projeto Mizuka. Que lindo. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Tchau.